Olá, graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Muito feliz nesse dia de estar gravando esse vídeo. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres na Bíblia. O que podemos aprender com elas? E isso mesmo, meu nome é Luana e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje estou muito feliz em compartilhar essa história que nós encontramos lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 4, onde nós vamos conhecer a história de uma menina que foi ousada, que ela não se deixou influenciar pela situação que ela estava enfrentando, mas ela quis influenciar o ambiente e as pessoas que estavam ali ao seu redor. E foi um instrumento de Deus na vida de uma pessoa, de uma família inteira. Bora lá então conhecer essa história? Bom, como eu disse, ela está no livro de 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 4. O seu nome nós não conhecemos, a sua idade também não conhecemos, né? A cultura judaica acredita que ela era uma pré-adolescente, mas exatamente a sua idade, o seu nome nós não conhecemos. Mas certamente, assim como a mãe de Sansão, que nós estudamos em algum vídeo anterior, ela também não tinha nome, mas era conhecida com certeza lá no céu por conta da sua fé, da sua esperança demonstrada em suas atitudes. A sua fé então era muito bem clara e é demonstrada na passagem que nós vamos ler. 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 4, e conhecer um pouco mais sobre a história dessa menina. Eu vou estar lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado uma prisioneira, uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua patroa: "Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele certamente o curaria de sua doença." Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E essa é a história que nós lemos nas Sagradas Escrituras a respeito dessa menina que não tinha nome conhecido, né? Mas com certeza era conhecido nos céus. Então veja bem, a sua fé foi demonstrada através das suas atitudes. Bem, o contexto dessa história é a seguinte: Israel estava sendo ali dominado, invadido, né, em grandes batalhas pela Síria, e num desses combates, numa dessas batalhas, o general Naamã trouxe uma menina israelita para sua casa para ser serva da sua esposa. Então veja bem, essa menina agora estava em um país diferente, em um local diferente, numa família diferente, longe, né, da sua própria família, longe do seu próprio país. Ela poderia ter deixado ser influenciada por aquela situação que ela estava vivenciando. Bom, então veja bem, essa menina estava longe do seu país, longe da sua cidade, longe da sua família, longe da sua casa, tinha tudo para ela estar deprimida, dela estar sendo influenciada por aquela situação, né? Ali, certamente poderia até mesmo, né, ter perdido o sentido da sua própria vida, porque agora, de uma pessoa livre, ela passou a ser uma pessoa escravizada. De uma menina com sonhos e projetos, com ideias, né, de uma fase pré-adolescente, agora ela dependia da vontade, do querer daquelas pessoas que estavam ali sendo os seus senhores, né, como Naamã, o general, e a sua esposa. A situação que essa menina estava não era favorável para ela. Imagine você agora, né, sendo escrava numa cidade, numa família, num lugar distante, diferente. Poderia ter se deixado vencer pela tristeza, pela saudade da família, pela saudade do seu povo, desejando ali até mesmo mal para as pessoas que havia trazido ela
para dentro daquela situação. Mas, irmãos, nós vemos nesse texto, e é o exemplo que eu quero tirar para nós nesse dia, que ela não deixou ser influenciada pelo ambiente e pela situação que ela estava vivendo. Muito pelo contrário, percebendo ali a situação do seu senhor, do seu patrão, né? Até mesmo nós vemos em algumas traduções ela dizendo, chamando ele de pai. Então, diferentemente do que muitas pessoas agiriam, essa menina, ela não quis o mal do seu senhor, ela não quis ali que ele morresse, ela não quis que acontecesse alguma coisa ruim para aquela família, mas ela decidiu dar o que ela tinha de melhor, dar esperança, dar algo de bom que ela poderia dar para aquela família. E vendo a situação que o seu senhor estava, sofrendo daquela doença de pele, que na época, né, era conhecida como lepra, então ela decidiu dizer para aquela senhora, mostrar para ela que havia ainda esperança para aquela situação. Então essa é a primeira lição, esse é o primeiro exemplo que nós podemos aprender com essa menina. Então vamos lá. Não se deixar ser influenciado pelo ambiente que você está. Seja bênção em qualquer lugar. Esse é o primeiro exemplo que essa moça, né, essa mulher, essa menina traz para nós. Bom, o natural, né, na situação que ela estava, o natural de uma pessoa comum era ela ficar frustrada, ela ficar decepcionada, ela ficar deprimida, ela até mesmo desejar, como nós já dizemos, o mal, né, para aquelas pessoas, para aquelas pessoas que estavam ali combatendo contra a sua cidade. Mas a primeira lição que nós aprendemos é que pessoas cheias de Deus, elas são influenciadoras, elas não se deixam abater pelo contexto em que ela está vivenciando, mas por aquilo que ela é, por quem ela é em Deus, pela fé, pelo poder, pela esperança que nós temos sendo da família de Deus. E foi exatamente isso que ela fez. Ela foi uma influenciadora. Ela não se deixou abater, ela não se deixou ser vencida pelo mal que estava acontecendo na vida dela. É exatamente isso, quando ela viu a situação do seu senhor, ela pensou, eu preciso ser bênção nessa casa, eu preciso influenciar este lar com aquilo que eu tenho de melhor. E ousadamente ela relatou à esposa daquele homem, né, daquele grande general, que se esse general, se Naamã fosse para sua terra, conhecesse o profeta que existia naquele lugar, ele seria curado da sua lepra. Então, o primeiro exemplo, a primeira lição que nós encontramos e nós aprendemos com essa moça é exatamente essa. Não se deixe ser influenciado pelo ambiente que você está, mas influencie esse ambiente. Seja bênção em qualquer lugar que você for plantado. A segunda lição, irmãos, que nós aprendemos é que essa menina foi um canal, foi um instrumento de cura para aquele homem, para aquela família. E é exatamente esse o exemplo que nós temos que aprender com essa menina. Nós, como servos de Deus, como filhos, como filhas de Deus, nós precisamos ser instrumento de cura para as pessoas. Seja cura física, através da oração, do poder de Deus derramado na nossa vida, como também cura espiritual, cura emocional, trazendo um fio de esperança para essas pessoas, levando essas pessoas a entenderem, a saber que Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e daquilo que pensamos, porque os planos e os propósitos de Deus, eles são maiores e são melhores do que o nosso. Então, o segundo exemplo que essa menina vem nos mostrar é que precisamos ser instrumentos de Deus, ser canal de bênção, de cura física, espiritual, emocional para essas pessoas, né? Mas cura física, irmã, sim, cura física, que nós podemos nos lembrar como o anjo disse para Maria, quando estava ali falando a respeito do que haveria de acontecer com ela, com Isabel, né? Ali a respeito do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista, sendo Isabel já de avançada idade, e aquele anjo disse para Maria, olha,
Para Deus nada é impossível. Então nós acreditamos que também podemos orar, podemos acreditar, podemos profetizar a cura física na vida das pessoas. Amém? Então esse é o segundo exemplo que nós aprendemos com essa menina. Ela foi um instrumento, um canal que Deus usou para trazer cura física, emocional e espiritual para aquela família. O terceiro exemplo, meus queridos, que nós aprendemos com essa menina influenciadora, ousada, é que nós temos que ter e falar palavras de esperança. Nós precisamos ser instrumentos de Deus na vida de pessoas para que essas pessoas tenham esperança. Isso mesmo, muito mais do que nós poderíamos esperar de uma adolescente nessa situação. Ela teve, irmãos, ela poderia estar ali sem esperança, ela poderia ali não acreditar que algo novo poderia acontecer na vida dela, ela poderia ali estar totalmente desolada, mas ela teve esperança, e ela não apenas teve, mas ela declarou e entregou para essa família aquilo que ela tinha, que era esperança. Mas como? Bom, eu acredito que Naamã, sendo um grande general, a própria Bíblia diz que ele era muito amigo do rei, o rei gostava muito dele, então eu acredito que ele teve acesso a todos os curandeiros, os médicos daquela época, tudo que poderia estava ao alcance. Eu acredito que o rei proporcionou para que o general pudesse ali buscar o alívio, a cura para sua doença terrível, incurável, mas com certeza, infelizmente, não conseguiu ali a cura que ele esperava. Mas essa menina, ela trouxe então um fio de esperança para essa família. Imagine você, quando de repente, você tem um diagnóstico de que está com uma doença incurável, uma doença que não existe cura conhecida, clara para nós, medicamentos que vai trazer cura para aquele problema. O que acontece, nós ficamos frustrados, decepcionados, pensando: e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? E de repente alguém fala para nós: olha, ali tem alguém ou algo que pode trazer a cura para você, que pode trazer a cura para essa doença, que pode trazer um fio de esperança. E foi exatamente isso que aquela menina trouxe. Se no nosso caso nós correríamos aí para marcar um horário com esse profissional, ou para comprar esse medicamento, ou para procurar esta planta, ou para procurar essa semente, Imagine então Naamã, ele correu para o rei e ele contou para o rei aquilo que a menina havia dito. Então essa menina trouxe para aquela casa esperança. Ela trouxe ali uma luz no fim do túnel, A menina declarou naquela casa que ainda havia uma esperança para aquela situação, e a esperança estava no poder de Deus, que Deus derramava sobre a vida daquele profeta lá na sua terra. Então ela trouxe, e ela não apenas trouxe para ela declarou a palavra de esperança para aquela família e para aquele homem, E certamente ele correu, como diz as escrituras, porque ele viu então uma esperança no fim do túnel para a sua vida. Então é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, é declarar fé, consolar o coração daqueles que estão necessitados, de ser consolado, tirar muitas vezes da nossa vida, palavras pessimistas, palavras vingativas. Essa menina tinha tudo para ser pessimista, para dizer: agora não dá mais, eu sou apenas uma escrava, para ser vingativa, de querer o mal para aquela família, mas ela fez tudo o inverso. Ela influenciou, o ambiente em que ela estava. Então nós temos 3 exemplos para ser seguidos nessa história. Primeiro, não se deixe ser influenciado pelo ambiente, seja bênção em qualquer lugar que você esteja. Segundo, seja um instrumento para a cura das pessoas, seja física através da sua fé, da sua oração, como emocional através da sua palavra, das suas atitudes, das suas obras. E o terceiro exemplo que nós precisamos seguir e que nós aprendemos com essa menina é que nós precisamos ter e declarar palavras de esperança, porque nós somos chamados por Cristo para ser referências nesse mundo, para ser influenciadores nesse mundo. Então fica aqui esses 3 exemplos, essas 3 lições que nós aprendemos com essa menina.
Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo possa continuar falando ao meu e ao seu coração através das Sagradas Escrituras. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Graça e paz.